A gente percebeu que vocês se reuniram com o presidente da Trabalho há uns tempos atrás, parece que ele passou por situações com vocês. Queria que você falasse um pouquinho dessa reunião e que emergencialmente precisa ser feito aqui na segunda-feira. Qual vai ser a sua primeira ação como presidente do clube? Na verdade, ele nos chamou e chamou também o Tenório e o Wagner Victor, porque ainda não havia o resultado oficial, para passar algumas situações que ele entendia que fossem já de primeiros atos, na verdade, mas nada muito relevante. Na verdade, uma questão de uma pessoa que está saindo do clube, que é que tem uma relevância no dia a dia, um funcionário de dia a dia. A outra situação é a questão do tesoureiro do clube, porque é importante que se traga logo o tesoureiro pelas assinaturas de cheques, por exemplo, enfim. E as outras questões foram algo que nós já tínhamos pensado em conversar com ele, e ele se antecipou falando sobre a possibilidade da nossa presença amanhã no hotel, enfim, para dar uma força aos jogadores, para a primeira apresentação ao elenco. E nós até, eu e o Celso, nos posicionamos com relação a isso, dizendo que como a gente entende que o vestiário é um ambiente sagrado ali deles, a gente preferia falar no hotel e depois, após o jogo, abraçá-los no vestiário e falar com todos depois. Ele concordou. E a outra situação que ele colocou é sobre na segunda-feira, porque a posse é só à noite, então a gente, em tese, a gente só começa a trabalhar na terça-feira, e ele também se colocou à disposição para nos apresentar o staff. Ele até falou em que pese o staff quase todo já ter convivido com vocês em outras épocas, ele se colocou à disposição para isso. Nós agradecemos, mas foi uma reunião com todos os candidatos, né? E aí depois foi embora, e agora saindo o resultado oficial, a gente amanhã certamente vai ligar e tentar fazer o que for melhor para o Fluminense. Mário, Celso, boa noite. Boa noite. A gente sabe que a torcida do Fluminense vive uma carência, vive muitos anseios, que passa desde o resultado imediato, à beira do gramado, até sonhos a médio e longo prazo, que seja uma casa própria, um estádio próprio. Só que, paralelamente a isso, que exige investimento, tem a situação atual do clube. Todos nós vimos e ouvimos os jogadores falando sobre os atrasos salariais e tudo que vem acontecendo, não só no futebol, mas no clube de um modo geral. Quais serão as primeiras medidas para a parte de arrecadação, de saneamento financeiro do Fluminense, tendo em vista que é o anseio dos jogadores, e, paralelamente, fazer com que os desejos dos torcedores também consigam ser viabilizados? Bom, vamos lá. Vou falar o que eu já vinha falando durante a campanha, né? Agora algumas coisas a gente já pode dizer. A gente trabalhou muito com a questão do sigilo de certas coisas. Algumas coisas a gente já veio caminhando, né? Com relação ao parcelamento da dívida, eu já tenho algum adiantamento de conversas, por exemplo, com situações de parcelamento da dívida trabalhista, enfim, do próprio Profut, para voltar a pagar o Profut. Nós tivemos 2 boas reuniões essa semana com possíveis patrocinadores, enfim, e acho que a gente vai já conseguir. Essa antecipação da eleição, ela traz uma dificuldade, que a gente assumiu o clube no meio de um caminho, quer dizer, com um trabalho, por exemplo, já iniciado no futebol. Em compensação, a parada da Copa América vai fazer com que a gente tenha os primeiros 20, 30 dias para trabalhar de maneira focada em resolver já esses problemas de forma emergencial. Se eu disser a você que a gente vai resolver os problemas do Fluminense já nos primeiros meses de gestão, eu estaria sendo leviano. Então, a nossa ideia é trabalhar de uma maneira que já nesse início, eu já posso te afirmar que a gente já tem bastante coisa encaminhada nesse sentido. Nós fomos informados que foi pago um mês de salário, ou seja, CLT, né? Março, né? Isso já nos dá um pouquinho mais de tranquilidade para tentar já pagar os 2 meses que estão em atraso. Então é isso, a gente, vou te passar, e com relação às receitas, a gente fala sempre sobre a questão do aumento do sócio futebol. O clube já tem um trabalho pronto em algumas coisas. A gente vai tentar implementar o nosso programa novo e utilizar isso para trazer as receitas. Vou passar um pouco para o Celso aqui. Boa noite a todos.
Na realidade, como o Mário falou, a gente até se antecipando, claro, esperando o resultado da eleição, nós já avançamos em algumas questões. Eu, como tenho 15 anos de vivência como patrocinador, eu também não gosto de ficar falando que essas coisas vão acontecer assim ou assado, né? Porque só quando concretizar mesmo. Então, estávamos discutindo material esportivo, patrocinadores. É muito interessante que o Fluminense precisa resgatar a sua credibilidade. Isso a gente falou em todos os eventos. Nós estamos passando uma situação em que há uma antecipação de eleição, né, que aconteceu, porque o próprio presidente sentiu, segundo ele, o momento conturbado que havia próximo do final do ano e, sob ameaças de impeachment ou que renunciasse, ele resolveu então, e nós apoiamos a proposta de antecipação das eleições, que teve mais de 80% dos votos dos sócios. E hoje se concretiza, na minha opinião, um desejo de mudança dos sócios. Não vamos ficar aqui falando da eleição, mas enfim, quem viu a composição dos apoios vê que realmente nós tínhamos a chapa mais adequada para esse processo de mudança. Então é bem interessante que só esse resgate dessa credibilidade, que também não vai ser, como o Mário falou, da noite para o dia, está trazendo uma série de pessoas nos procurando, porque quem é que ia resolver alguma coisa com o Fluminense diante de uma crise que veio desde o final do ano, quando os sócios, quando o presidente nos chamou, as forças políticas à época, para acontecer até isso hoje. Então, hoje há uma definição, há uma gestão nova, há uma gestão de pessoas que, especificamente no futebol, temos uma experiência já de um bom tempo, e é por isso que a gente também, eu tinha dito logo, que era muito importante que a gente pudesse falar com os jogadores, e não é para ficar prometendo isso ou aquilo, mas para eles terem a certeza que nós vamos lutar no prazo mais curto possível para tentar, se não resolver totalmente esse atraso, para que isso seja resolvido parte dele. O Fluminense pagou março, está devendo abril e maio, e junho vence em julho, então tem um certo tempo para isso. Vamos lá conversar com os jogadores para dizer que nós temos que estar juntos com eles e eles com a gente. Senão não tem oportunidade da gente superar esse momento. E, inclusive, é claro, isso é uma coisa que a gente vem sendo discutido, o torcedor do Fluminense vai ser o grande avalista, tem que ser o grande avalista dessa gestão. O torcedor do Fluminense, temos que aumentar o projeto de sócio-futebol. Eu vi um balanço Fluminense que a receita de sócio-futebol é 5 milhões e 200. Se você que eu vi, ano, você divide por 12, 400 mil mês. Se a gente chegasse num projeto, vamos dizer, de 100 mil ao longo do tempo, no Brasil, de quantos tricolores temos, mais de 5 milhões talvez, 100 mil a R$30 por mês são 3 milhões. Vezes 12 são 36 milhões. E não há hoje patrocínio com a situação econômica que está, que chegue nesses valores. Então, é fundamental que o torcedor entenda que é ele que vai financiar a paixão. É assim na nossa casa, com a esposa, com os filhos, com os netos. Então, nós contamos muito com isso para que possamos avançar e resolver os problemas sérios que o Fluminense tem. E vamos parar também de fazer aquela coisa de que nós estamos assim, assado, aí acaba vendendo jogador mal para pagar salário. A gente até entende isso, mas é um desespero que toma conta, de repente, do clube, a gente também compreende isso, mas vamos buscar alternativas para sair dessa situação. Mário aqui é o Paulo Brito, né, de Flu. Tudo bem? Tudo. Primeiro, parabéns pela vitória. Obrigado. Nas eleições aqui, por ser o Dr. Celso. A gente recebeu a informação de que o Fred hoje teria entrado em contato contigo para saber como estava o andamento das eleições. Queria que você falasse um pouco dessa ligação e se o torcedor do Fluminense pode esperar um grande ídolo ainda nessa temporada. Bom, ele ligou mesmo à tarde, estava ali na correria atendendo as pessoas. Perguntou como é que nós estávamos, se nós estávamos ansiosos, e eu falei que obviamente estávamos, e que ele estava acompanhando pelas redes, enfim, também bastante ansioso. Acredito que ele já tenha visto o resultado, a gente não teve oportunidade ainda de falar com ele. Agora ele não está mais ansioso. Agora ele não está mais ansioso, certamente, já deve ter visto.
é um jogador que o Celso trouxe em 2009, enfim, eu tive a oportunidade de renovar o contrato dele em 2015 e ele se tornou, acho que isso não é segredo para ninguém, um amigo, enfim. E ele ligou como amigo, até porque está jogando em outro clube, ligou como amigo, querendo saber uma possível vitória nossa, né? Com relação a grandes jogadores, acho que tanto eu quanto o Celso já falamos sobre isso. É um desejo, sim, desde que o Fluminense cumpra primeiro as suas obrigações, né? Tenha os seus salários pagos, busque um patrocínio master, enfim. Mas a gente tem e a gente entende que eles também têm que entender a situação e a realidade atual do Fluminense. Aliás, todos eles sabem, com todos que a gente já teve algum tipo de conversa, eles já entenderam que a situação do Fluminense é uma situação diferente, uma situação de recuperação e que eles vão precisar usar o carinho e o amor que eles têm pelo Fluminense e entender a realidade do Fluminense. Você me perguntou se ainda para esse ano, como bem disse o Celso, essas coisas acontecem. A gente não tem que ficar aqui falando português claro, jogando para a galera. E por que elas acontecem? Todos os jogadores que a gente tem vontade, por exemplo, de repatriar, hoje possuem contrato em andamento, a gente respeita isso. Então, não houve nenhuma conversa do ponto de vista sobre valores, enfim, houve a conversa de que nós gostaríamos muito de poder contar com vocês novamente e eles gostariam muito de poder retornar ao Fluminense. E se houver a possibilidade que seja ainda esse ano, pode ter certeza que a gente vai trabalhar para isso. Se não, para montar um projeto para o início de 2020, ok? Mas eu acho que hoje nós temos grandes chances de ter pelo menos aí nos próximos 6 meses ou um ano 2 jogadores de volta ou algum outro jogador que não tenha, por exemplo, jogado no Fluminense, mas que sejam grandes jogadores. Acho que para o Campeonato Brasileiro a gente vai ter que, de repente, fazer algumas contratações. A razão do campeonato ser muito longo, as contusões acontecem. O Celso viveu não 15 brasileiros, mas de ponto corrido, 15 brasileiros, mas 11 brasileiros de ponto corrido, né? Conhece bem, como poucos, esse dia a dia do campeonato de ponto corridos. E eu fui vice-presidente por quase 2 anos de futebol e vi como é difícil o campeonato de ponto corrido. Tive 2 anos no dia a dia, jogo a jogo. Então é importante que o Fluminense se preocupe com isso e que lute para ganhar a Copa Sul-Americana, que eu confesso a você que a gente está bastante animado com isso. Mário, boa noite, parabéns pela vitória. Celso, obrigado. Parabéns pela vitória. Vocês vão ver uma situação bem sui generis, porque vocês já começam o mandato na segunda-feira, mas o conselho só muda no final do ano, para o ano que vem. Agora, falando oficialmente, qual é a perspectiva para essa relação, porque precisa ser feito até o final do ano nessa situação diferente, e qual vai ser, se é que vai ter algum papel, o Ricardo Tenório, que já esteve junto com vocês, agora acabou sendo rival nessa eleição. Vocês imaginam algum papel, alguma participação dele nessa gestão de vocês? Bom, vamos lá. Com relação ao conselho, eu diria a você que a relação tem que ser a melhor possível, porque o conselho é o conselho deliberativo do Fluminense. Ele tem que deliberar defendendo o Fluminense, né? Não sei se você sabe, mas existem algumas cadeiras que estão vagas no conselho por pessoas que renunciaram, outras pessoas que até já faleceram, enfim. E não sei se estou acertando o número, mas acho que são 54. Serão mais ou menos os 54 conselheiros nossos que já entram agora compondo o conselho nesse meio a meio, ok? E aí, a partir de dezembro, o conselho inteiro que foi eleito hoje conosco. Com relação à participação do Ricardo, eu acho que essa pergunta hoje ela é uma pergunta no dia da eleição, onde a gente, como você bem disse, foi adversário, ele esteve conosco, ele optou por um outro caminho, né? Isso não significa que no futuro, como o grande tricolor que ele é, nós não possamos contar com ele. Mas eu acho que falar sobre isso aqui hoje seria... A pergunta foi extremamente correta e respeitosa, mas eu acho que da minha parte hoje falar sobre esse assunto eu não gostaria. Eu já fui derrotado numa eleição em 2016 ao lado dele. O Celso não estava junto conosco, mas também foi derrotado em 2016 e na verdade é um dia difícil, é um dia
que tem toda essa questão da campanha. Então, assim, nós não deixamos de nos falar, mesmo após a saída dele, não deixamos de confraternizar hoje, falamos, apertamos a mão, demos até boas risadas ali, né, na porta do clube, e todo e qualquer grande tricolor que puder ajudar o Fluminense sempre vai poder ajudar, mas isso também depende do lado de lá. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a partir do momento que alguém sai de um grupo e lança uma candidatura e monta um grupo, talvez esse grupo siga trabalhando, ou seja, para almejar uma candidatura no futuro. Então, isso é uma conversa que talvez no futuro, num almoço, num bom jantar, a gente possa, quem sabe, ajeitar as coisas que ficaram para trás. A gente respeita ele, gosta dele. Eu parabenizo ele pela maneira que fez a campanha e pela maneira que esteve aqui hoje, honrando as tradições do Fluminense. Espero que ele fique em paz e esteja no Maracanã amanhã torcendo junto conosco lá na arquibancada, enfim, nas cadeiras. E é isso. Mário, Celso, aqui atrás, Flávio Vinick, Fox Sports, tudo bom? Vocês traçam alguma meta para o time esse ano? Classificação para Libertadores, você falou em título da Sul-Americana. Qual seria a importância de estar na Libertadores ano que vem para a pretensão de vocês? Pode ser o Celso? É claro que a Sul-Americana é extremamente importante, né? O Fluminense no ano passado quase podia ter chegado à final se não fosse as 2 derrotas para o Atlético Paranaense, e aí nós pegaríamos o Júnior Barranquilla, né? Que o Atlético acabou vencendo. É um caminho meio rápido de você chegar a Libertadores, que o brasileiro é muito difícil, né? E, enfim, então a Sul-Americana a gente vai trabalhar para ver se o Fluminense avança e, quem sabe, possa conquistar a Sul-Americana. No brasileiro, a gente tem que olhar a realidade de hoje, né? Hoje o Fluminense está em 16º colocado, junto com outros clubes lá com 6 pontos, e o Fluminense está ali muito próximo da zona do rebaixamento. Então, evidentemente que nós, por isso que o Mário estava conversando, eu que já vivi esses tantos brasileiros, sei o que é isso. Por exemplo, o jogo do Goiás, por exemplo, foi um jogo terrível, né? Porque era um jogo que nós precisávamos daquele 3 pontos, aconteceu tudo, tempestade, pênalti, VAR, que aliás o VAR também tem sido uma coisa assim, extremamente complicada, né? Já discuti isso, inclusive, um debate na Rádio Tupi. Enfim, então o Fluminense agora, nós temos que chegar lá, conversar com a comissão técnica, conversar com os jogadores. Esse é o grupo que nós temos, esse é o nosso grupo. Nós não formamos esse grupo, mas é o grupo que a gente conta. Nós contamos com todos eles. E se puder haver uma contratação ou outra agora, nesse momento, a gente vai procurar ver isso com calma, conversando com eles. Então, a expectativa acho que é essa. Lutar pela Sul-Americana, sair desse momento ali próximo da zona do rebaixamento. Faltam 2 jogos apenas para a parada, Flamengo e Chapecoense, e esse é o objetivo nesse momento. Não adianta a gente chegar aqui e dizer que vamos conquistar a vaga na Libertadores. Aí tem que estar entre os 6 e 4 e mais 2 para pré-Libertadores, enfim. Mas, evidente, se a gente conseguir uma boa recuperação, vamos partir para cima também. A gente não chega com coisa de apequenar, não. Nós queremos trabalhar isso e vamos passar isso para os jogadores. Vamos passar mesmo. E esperamos que eles também correspondam a esses anseios nossos, da nova direção e também, claro, da grande torcida do Fluminense. Boa noite aos dois. Vendo vocês dois sentados lado a lado, é inegável que a gente lembra do tempo em que os dois estiveram juntos em outra situação. O Celso como presidente da patrocinadora e você, Mário, como vice de futebol. Foi uma relação muito importante para o clube, que trouxe diversos títulos, mas também o fim dessa relação trouxe alguns passivos para o clube que ele discute até hoje, financeiramente, sobretudo. Quanto que para vocês é este momento uma chance de reparar talvez uma imagem e problemas deixados dessa gestão? E uma pergunta 2, como que vocês estão preparados para viver uma lógica completamente diferente daquelas que vocês viveram no passado?
depois você vai. Eu já falei para você mais cedo sobre esse assunto. Na verdade, eu acho que o Fluminense precisa reparar muitas coisas, principalmente organizar o pagamento das suas dívidas, dos seus problemas, enfim. Essa pergunta foi feita ao longo da campanha por alguns outros colegas seus. O Fluminense, o Celso fez parte da patrocinadora durante muitos anos da vida dele, já não faz parte há algum tempo, né? A patrocinadora busca os seus direitos, que entende serem devidos na justiça. O Fluminense se defende também nessa situação. E na época, por exemplo, né, o Celso era presidente da patrocinadora, logo depois saiu, as ações, inclusive foram algumas delas, acho que até ajuizadas após a saída dele. E se houver uma decisão favorável ao Fluminense nesses processos hoje, né, no caso dele é o vice-presidente geral do Fluminense, ficará satisfeito com o resultado, eu como presidente também. Se houver uma decisão desfavorável, com trânsito em julgado no futuro, a gente tem que arcar com nossos compromissos e pagar, né? Acho que uma das coisas principais do Fluminense é o Fluminense voltar não só a honrar os seus compromissos, mas como tratar as suas dívidas com honradez também. Por que isso? Porque o que eu mais escuto falar, e aí é inegável que eu escuto falar pelo fato de ter sido advogado do clube por 18 anos, então eu conheço as pessoas no dia a dia, os advogados nos tribunais, enfim, e as pessoas comentam comigo que o problema não é o Fluminense estar devendo. O problema é que o Fluminense se relaciona de uma maneira ruim, por exemplo, até com os seus credores. O Fluminense perdeu a credibilidade porque o Fluminense não negocia, porque o Fluminense deixa para lá, né? Porque o Fluminense não dá atenção a essa questão que é gravíssima, que aliás é a situação mais grave do clube. Com relação a essa nova realidade, né? E eu também falei isso para você mais cedo. Essa nova realidade vai depender de nós. A gente entra hoje com um clube em dificuldade, mas o discurso do Celso agora há pouco é um discurso que eu gostaria muito de ter não só na nossa boca, mas também na boca dos torcedores, enfim, e até mesmo dos profissionais de imprensa que cobrem o Fluminense. O Fluminense está mais vivo do que nunca. Ok? Um clube de futebol que tem mais de 5 milhões de torcedores e que apenas através de uma candidatura já foi procurado por tanta gente que tem interesse em voltar para investir no Fluminense, mostra que nós temos toda a capacidade de recuperação. Então vai depender de nós dois que nós façamos um Fluminense novamente grandioso e atrativo, porque a nossa marca é muito atrativa. Nós somos, como tem vários lugares aqui no clube escrito, nós somos a história, nós somos fundadores do futebol brasileiro. E é inadmissível que quem esteja sentado nessas duas cadeiras aqui não entenda esse tamanho imenso que o Fluminense tem. Eu, numa reunião essa semana, e em várias reuniões nós dois juntos, nós falávamos sobre a possibilidade de repatriar alguns jogadores ou de tentar jogadores com renome, mas que já estejam numa situação em que o Fluminense possa, por exemplo, adquirir sem ter que pagar os direitos econômicos, enfim, pela situação financeira do clube. E uma pessoa me perguntou, mas você liga para o jogador e diz o quê? Eu digo que eu estou representando o Fluminense. E todo e qualquer grande jogador terá sempre interesse de jogar num clube do tamanho do Fluminense. O Fluminense é que precisa saber o seu tamanho e entender que quem está do outro lado tem muita vontade de estar aqui e tem que ter muito orgulho de estar aqui. Então é assim que a gente vai trabalhar para trazer os investimentos de volta. Mário, Celso, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Mário, na última quarta-feira após o jogo do Cruzeiro, o Ganso deu uma declaração muito forte dizendo, abre aspas, o sistema é F. De que maneira você, como presidente do clube, pretende se relacionar com as entidades do futebol brasileiro, no caso CBF e Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro? Primeiro, já anunciar a vocês que essa representatividade será feita por nós dois, representação nas entidades. E eu não falo só da CBF e da Federação, eu falo da Conmebol também. O Fluminense disputa a competição sul-americana hoje em dia praticamente todos os anos, a não ser que não se classifique para a sul-americana, que hoje é algo que seria raríssimo acontecer. Então essa representatividade ela tem que ser nossa. A questão do Ganso
ele falou, e eu entendo o motivo pelo qual ele falou, mas esse tipo de fala, ela tem que vir de cima, ok? Justamente pelo fato de que o dirigente não joga e o jogador joga. E aí, se ele sofreu uma punição em razão do que ele falou, e isso pode acontecer, porque possivelmente ele vai ser julgado, enfim, pelo que falou, quem perde é o time, quem perde é o Fluminense. Então essa falta de representatividade, que eu acho que com nós dois, até pela nossa característica e personalidade, né, o Celso, quando esteve aqui, sempre foi bastante veemente nas colocações defendendo o Fluminense, e eu, até por questões profissionais, defendi o clube por mais de metade da minha vida profissional. Então, assim, eu acho que cabe a nós fazer essa representatividade, e muito de encontro ao que o Celso falou agora há pouco sobre a nossa presença diante do elenco, quando eu digo elenco, quando eu falo representatividade, eu falo inclusive do clube em geral, que os funcionários confiem na gente, na nossa palavra, nos acordos que a gente fizer, né? Então eu acho que isso tem que vir de nós, e a representatividade vai ser de nós dois no dia a dia. A gente pretende semanalmente estar presente nas entidades para que a gente possa construir uma boa relação e representar o Fluminense. E na Conmebol, uma presença que obviamente não pode ser semanal, né? Mas sempre que puder, estar indo à entidade para entender como funciona, enfim. Não sei se você sabe, vários clubes no Brasil fazem isso, mandam representantes pelo menos de forma mensal. Isso faz toda a diferença. Aqui. Só um minutinho. Essa representatividade, eu me lembro nos 15 anos de patrocínio, que o Fluminense sempre teve muito problema na sua administração, não é agora só, agora a coisa agudizou na realidade, mas eu ia no sorteio da Conmebol, eu tinha relacionamento lá e às vezes o presidente do clube não estava, você está entendendo? Quem ia era uma pessoa designada pela presidência. É muito difícil você entender que um clube que vive essas dificuldades, que o presidente vai sair antes do mandato, isso perde representatividade. O clube fica muito mais exposto. Então é uma situação que evidentemente tem que ser resgatada. E, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de falar do VAR, eu tenho visto umas coisas de VAR aí, volto a dizer, meio absurdas, e parece que todo mundo tem medo. Então isso virou uma grande indústria, né? Tem um monte de gente empregada nisso, né? E você fica lá, não é, o sujeito fica 5 minutos para dizer o que é. Enfim, o futebol, eu fui ver esse jogo do Goiás, eu disse pro Mário, tá muito chato isso, muito chato, ninguém aguenta, você fica lá sentado, não está entendendo nada, porque não se pode falar nada, fica olhando, o juiz não faz os gestos. Então eu acho que a representatividade vem muito da credibilidade da gestão. O problema, o Mário diz isso muito, eu concordo, mas o problema do Fluminense talvez não é má gestão, é falta de gestão. Você está entendendo? E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a gestão do clube, eu lá no futebol e ajudando o Mário aqui, o Mário me ajudando lá. Nós vamos fazer uma gestão coesa para procurar cada um nos ajudarmos para ajudar o Fluminense. Eu acho que é esse o caminho. Aqui Vinícius Lima, Tabela Carioca, Mário, Celso, parabéns aos dois pela vitória, boa noite. Duas perguntas, uma sobre finanças, primeiramente, e depois sobre futebol. No que diz respeito a finanças, se falou em 3 coisas durante toda a campanha. Programa de sócio-torcedor, ter fluxo de caixa e gerar receita. Quais serão as estratégias que a diretoria do Fluminense irá tomar para melhorar nessas questões? E sobre o futebol, no que diz respeito ao trabalho do Fernando Diniz, que tem um estilo de jogo agradável a muitos que gostam de futebol, porém um ou outro resultado talvez não seja o esperado, até pela situação da equipe na tabela, e queria que falasse um pouco sobre isso também, questão de paciência, tempo de trabalho com o treinador. Vamos lá, com relação às finanças, acho que, pelo que me lembro, já falei aqui hoje, até sobre esse assunto, a estratégia é organizar as finanças.
ok? E o que é organizar as finanças? É você atacar as dívidas de maneira inteligente na resolução delas, tá? Porque, assim, acho que eu falei isso mais cedo, acho que foi até para a Gabriela na entrevista. O Fluminense não tem condição de resolver e pagar a dívida dele integralmente, nem em 6 meses, nem durante toda a gestão. Pagar integralmente não tem como, né? Porque a dívida é muito grande, né? E aí, como é que você convive com uma dívida muito grande? Administrando ela e organizando o pagamento dela. E por que organizar o pagamento? Porque o grande problema é a falta de fluxo de caixa. Porque como a dívida é desorganizada, né? Não sei se você sabe, o ato trabalhista, lá, a centralização das execuções, a linha de corte dele é de 2011. Então, são ações ajuizadas até novembro de 2011. De novembro de 2011 até hoje, estou te dando em números aproximados, o Fluminense talvez tenha aumentado a dívida trabalhista dele em algo em torno de 100 milhões de reais. Então, ele paga por mês aquele do passado e esses 100 milhões de reais penhoram as contas do Fluminense semanalmente. E é isso que corta o fluxo de caixa. E aí vocês às vezes não compreendem como é que o Fluminense vende um jogador, o dinheiro entra e não vai para pagar o salário dos funcionários, porque a penhora chega primeiro. E aí a penhora chega primeiro, ok? E aí o Fluminense vai buscar dinheiro emprestado. E aí, como você não consegue ter o fluxo de caixa, o Fluminense vai ao mercado e pega dinheiro urgente. Quando pega dinheiro urgente, pega juros altos. E aí, pegando dinheiro urgente a juros altos, só para você saber, no último balanço, o serviço da dívida, só de juros hoje, da dívida de curto prazo, são 65 milhões de reais de dinheiro que o Fluminense foi pegando emprestado. Então, qual é a nossa primeira tentativa, sendo muito honesto com você? Tentar estender o prazo do ato trabalhista. Tentar fazer com que a gente consiga aumentar o recolhimento, porque a gente não seria desonesto de pedir a extensão do prazo e não aumentar o recolhimento, porque aí seria uma injustiça com quem está lá para receber. E com isso você poder olhar para a dívida organizada e dizer, olha, eu tenho que pagar X milhões de reais de dívida trabalhista por mês, tenho que pagar X milhões de reais do Profut, tenho que pagar a folha, e aí com o caixa liberado, eu consigo fazer as operações financeiras muito melhor, né? Aí eu não tenho necessidade de vender jogadores com a corda no pescoço, porque acaba vendendo mal, fazendo essa venda absurda do João Pedro. E quando eu falo sobre essa venda, eu falo justamente sobre a má escolha. Em nenhum momento a gente conversa, a gente acha que possa ter tido má intenção, não é isso. Mas é que a escolha foi ruim. Ou seja, a gente vendeu uma joia por um valor que na verdade não é o valor, ele pode ser progressivo, mas o dinheiro que entrou de primeira foi muito pouco. O Fluminense, se tivesse sido minimamente organizado, ele poderia ter buscado esse dinheiro em outro lugar e lá na frente, com a venda do jogador, bem lá na frente, pagar essa dívida, por exemplo, com deságio. Então, por isso é que eu insisto na palavra organização da dívida. Ou seja, é você olhar para a dívida, escolher o que você paga primeiro, ver o que tem multa maior. E aí é o seguinte, aí o trabalho é árduo. Tem que ser diariamente, ligar para os credores, reparcelar, fazer os acordos. Quando não puder pagar, ligar antes para dizer que está com dificuldades. Ou seja, ter a dignidade de entender que está devendo, sim, mas que aqui tem gente que está olhando para isso. Quem está do lado de fora precisa saber o seguinte, esses dois caras que estão lá estão preocupados com isso. Isso é muito importante para que a gente readquira o respeito, ok? Sobre o trabalho do Diniz, sobre a questão da comissão técnica, enfim, vou passar para o Celso para ele responder, tá bom? Pode ser? Não, a gente está, volto a dizer, chegando no clube, tá? Domingo, segunda noite a gente toma posse, né? Então seria terça. A gente até vai dar uma passadinha antes para dar uma força lá pro pessoal. E evidentemente o trabalho de Diniz é um trabalho que vem encantando, mas você mesmo disse uma verdade. O Fluminense hoje não disputou a final do estadual, o Fluminense não foi eliminado da Copa do Brasil e o Fluminense hoje está na Sul-Americana, beleza, e está próximo da zona do rebaixamento. Isso nos preocupa muito, muito. Mas o trabalho dele é um trabalho inovador, enfim, vamos conversar, vamos ver, todo mundo sabe, futebol é resultado, isso aí não é questão de dar tempo para o
Fernando Diniz vai ter o tempo necessário, mas nós também precisamos não deixar o clube, o time num momento desse e afundar, né? E eu acho que não vai acontecer. Então a gente não tem nenhuma dúvida quanto ao Fernando Diniz, ele é o técnico, jogou conosco lá na época do patrocínio e vamos nos encontrar agora o mais rápido possível. A gente não queria ficar interferindo, porque não era, evidentemente, uma gestão nossa, né? Era a gestão do presidente que saiu, que vai sair agora na segunda-feira, e ele é o técnico e vamos torcer, caminhar junto, dar força para que os resultados também no Brasileiro venham o mais rápido possível. O Fluminense, na realidade, você vê, o Fluminense perdeu o Pedro, que foi para esse torneio aí, que eu também acho um outro absurdo. Torneio que a gente nem sabe o que está acontecendo. Falei com o Branco, não pode, iam ser 3. Ia ser o Nino, o Alain e o Pedro. Aí eles escolheram o Pedro. Então é espetacular, né? Escolheram o Pedro. Não sei nem se está indo bem, não tenho ouvido. Tá bem lá? Beleza, olha que bom. Aí o que acontece? Nós temos essa situação. Aí, é claro, você vê o Matheus Ferraz. O sujeito vem jogando desde o início do ano. Uma hora acontecia isso. Então, perdemos o Matheus, o Nino suspenso. Hoje eu estava vendo ali na Fox, não sei, na televisão, que o João Pedro está com um resfriado, não sabe se joga. Eu até me prontificar, como eu sou pediatra, quem trata bem resfriado é pediatra. Se for o caso, até eu dou um pulinho lá para ver se eu consigo medicar o menino para ele ficar bem, quem sabe jogar amanhã. Então é isso, mas o Diniz não há nesse momento nenhuma contestação, é o técnico e vamos seguir o trabalho. Gente, só para avisar, a gente vai seguir agora para as 5 últimas perguntas. O de hoje foi longo. Quantas perguntas? 5 perguntas, tá ok? Não. Boa noite. Parabéns pela vitória, primeiramente. Obrigado. E, vou ser bem direto, Mário e Celso. A gente já cansou de ver presidentes assumirem o comando do clube e aí, depois de um certo tempo, dizerem: eu não tinha ideia de que o tamanho do buraco era esse. Então, queria saber se vocês realmente têm noção do tamanho dessa dificuldade que vocês terão pela frente, ou se pode haver alguma surpresinha pela frente. E só um outro ponto, Mário, muitas pessoas que apoiavam a outra chapa o taxaram de uma pessoa que tem pensamentos meio megalomaníacos, exagerados, e pela situação do clube e pelo que vocês pretendem fazer. Então, como equacionar e equilibrar essa conta com o que o Fluminense pode e o que vocês, de fato, terão condições de conseguir fazer num médio e curto prazo? Vamos lá, primeiramente dizer para você que a gente assume o clube hoje e não nos interessa ficar olhando para trás, ok? Eu acho que o grande problema do Fluminense, e aí você está diante de 2 caras que, quando tiveram por aqui, cometeram erros e tiveram acertos, mas nunca nenhum de nós 2 fugiu da responsabilidade. Ok? Acho que a nossa melhor característica para estar à frente do clube é que você pode ter certeza que nós não vamos jogar na conta de ninguém quando a gente errar. A gente vai sentar aqui e vai assumir. Com relação a surpresas, enfim, a gente sabe a situação do clube. Eu seria desonesto de dizer para você que não sei, até porque por 18 anos eu advoguei para o Fluminense, e nas áreas de esportiva e trabalhista, e por algum tempo na área civil também. Então eu conheço os processos que foram constituídos até metade de 2016, quando aí eu saí e fui ser candidato a presidente. De lá para cá, sendo honesto com você, eu ouço falar pela imprensa: teve a revelia, mandou os jogadores embora pelo WhatsApp, a dívida virou X, virou Y, enfim. Óbvio que a gente vai ter situações que vão chegar na nossa mão e que a gente não vai ter tido ciência. Mas o pacote, a gente sabe mais ou menos qual é, né? Então, não estamos preocupados com isso. A gente vai enfrentar os problemas. Com relação a outra situação, é inacreditável que as pessoas falem em gerir um clube de futebol e pensem em passar o tempo inteiro cortando despesa no core business do clube, que é o futebol. Ok? Quando você está ali fora,
Quando você entra no Fluminense, está escrito Fluminense Futebol Clube. Então, um clube de futebol, ele tem que ser responsável, mas tem que pensar grande. Ok? Ontem, quando a gente conversou com esse possível patrocinador, a primeira pergunta que o possível patrocinador fez foi: vocês têm interesse em trazer grandes jogadores para que eu possa expor a minha marca em grandes jogadores? Isso é uma questão óbvia, pô. O que não pode é você gastar mais do que o orçamento prevê, do que o clube tem condições. Isso é uma questão óbvia. Agora, durante o tempo que nós estivemos aqui, nós sempre entendemos que o Fluminense precisa sim ser criativo e pensar grande. Porque senão, se a gente se contentar com simplesmente pagar as contas e cortar despesas, como é que eu trago as receitas? Né? A eliminação do Fluminense na quarta-feira tirou do Fluminense uma passagem de fase algo em torno de 3 milhões de reais e tirou o Fluminense de uma competição que, se ele vencesse, ele ganharia 70 milhões de reais de prêmio. Agora, como tudo na vida, você tem que correr o mínimo de risco para poder ser vencedor. Né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o risco faz parte do negócio. E qual é o risco de um clube de futebol? Aí não é do Fluminense. O risco de um clube de futebol às vezes ele faz investimentos que acabam não dando certo dentro do campo, mas esses investimentos são feitos justamente buscando o aumento de receitas. Se você não tiver, pelo menos na nossa opinião, 2 ou 3 jogadores que façam com que o torcedor queira voltar ao Maracanã, eu não aumento meu programa de sócio futebol. E aí eu vou só diminuindo a receita e cortando a despesa. E vai chegar um dia que eu vou me colocar numa situação de mediocridade que cá entre nós, sem nenhum ataque pessoal, o antigo grupo que estava aqui vinha levando o Fluminense. O Fluminense há 4 anos fica religiosamente em 13º lugar, entre o 13º e o 14º lugar, porque se criou uma cultura de que temos sempre que diminuir o departamento que mais traz receita para o clube. Então isso tem que haver um equilíbrio. A gente não tem a menor condição de ter folhas, por exemplo, como adversários nossos hoje, e isso é uma briga nossa. Já vou antecipar a vocês: o Fluminense precisa lutar junto com outros clubes do Brasil por uma melhor distribuição das cotas. Isso é óbvio, porque está muito desigual, a distância está absurda e a gente não consegue trabalhar isso de uma maneira. Aí você tem que ser não só criativo, como também tem que fazer um esforço sobre-humano para chegar nem perto, para chegar na metade dos outros. Enfim, então eu não me preocupo com o que os outros falam. Muita coisa foi dita na campanha, e acho que o presidente de um clube de futebol e o vice-presidente de um clube de futebol, eles têm que pensar o clube que eles estão dirigindo de maneira gigantesca. E nós estamos dentro de um clube que tem uma história gigantesca, e é por isso que a gente vai pensar diferente. Pegando a sua pergunta, se nós sabemos, né? Como é que está? Não sabemos tudo, evidente, nós temos que chegar e ver. Segundo, o Mário fala assim: não quero falar, a gente não vai falar. Mas eu, quando resolvi ser candidato, faltando 2 meses para a eleição em 2016, convidei o presidente Peter para um almoço para dizer que eu ia ser candidato, e ele me disse que só tinha dinheiro até fevereiro. E venderam na eleição uma história que o clube estava maravilhoso. Entendeu? Então, se uniram de novo todos que elegeram o grupo anterior, de alguma forma, contra nós agora. Mas a mentira não predominou. Né? Como o nosso bravo senhor Pedro Antônio, que ficou na fila dizendo em 2016 que, se não fosse eleito o presidente atual, ele parava a obra. O presidente foi eleito, como ele não pagou a ele parou a obra. Está lá o CT. Quem é setorista aqui que está no CT vai ver, tem um monte de problema lá, nós vamos chegar, vamos ver. Então eu acho que a gente também não pode esquecer muito algumas coisas, porque elas fazem parte da história, e elas evidentemente em algum momento trouxeram prejuízos importantes para este clube aqui. Então acho isso muito importante. Gostaria de dar parabéns aos dois pela vitória e perguntar ao Mário, no passado, enquanto era dirigente do futebol e advogado, em algumas entrevistas falou sobre o sonho de um dia ser presidente do Fluminense.
E hoje isso aconteceu, foi eleito. Queria falar como foi o dia de hoje, como que foi o sentimento durante todo o processo de apuração e como que é realizar o sonho de ser presidente do Fluminense. Bom, Hector, a gente conversou algumas vezes sobre isso, né? Até em alguns momentos, em viagens que o Fluminense fez, e a gente acabava se encontrando ali em estádios, né? Até mesmo no hotel, enfim. Você sabia que era um desejo, mas assim, ele foi construído ao longo de muitos anos, né? Eu entrei aqui em 1998 como estagiário do departamento jurídico, mais precisamente em setembro de 98. Eu estava completando 20 anos de idade. Ao longo desse tempo, eu advoguei para o Fluminense não só na área desportiva, e na área desportiva advoguei para todos os esportes, talvez as pessoas não saibam disso, mas eu advoguei aqui para todos os esportes e para todas as categorias de todos os esportes, né? Durante muitos anos. Depois também advoguei na área trabalhista, na área civil, enfim. Eu vim construindo um caminho que foi me dando uma experiência, né? Apesar de ter hoje 40 anos de idade, enfim, mas eu tenho 20 anos de dia a dia conhecendo os problemas do Fluminense. Além disso, passei por um departamento, que foi o departamento de futebol, que é o coração de um clube de futebol. Em 2009, num período de 10 meses ali, 9 meses, entre setembro e maio, sei lá, abril de 2010, né? Depois, novamente, em 2011, eu fiquei um período curto no futebol, e depois de maio de 2014 a fevereiro de 2016 como vice-presidente de futebol. E isso foi se solidificando, se consolidando na minha cabeça. E eu fiz uma campanha bacana em 2016, o Celso também fez uma campanha bacana, e a gente acabou juntos, né, agora realizando esse sonho. Contei muito com a experiência dele, aprendi muita coisa também ao longo desses anos. A maturidade faz com que as conversas que a gente tem de bate-papo sempre, né, como é que a cabeça da gente vai mudando ao longo do tempo. E eu tinha uma cabeça há 10 anos atrás, hoje eu tenho uma cabeça bem mais madura. E é isso, assim, eu sou um tricolor de uma história familiar, na verdade, né? Meu avô, pai do meu pai, era tricolor, meu avô Henrique, né? Meu pai é tricolor, meus irmãos que estão aqui hoje são tricolores, a minha mulher é tricolor, né? As minhas filhas. Então isso faz parte da nossa vida, né? Depois da minha família, o Fluminense é a coisa mais importante da minha vida, é a minha maior paixão imaterial. Mas digo a você que a nossa vitória hoje, tanto para um quanto para outro, é uma vitória serena, na verdade, porque nós sabemos das enormes dificuldades que a gente vai ter a partir de segunda-feira. E quem já esteve aqui dentro, né, por muitos anos, sabe que é um dia a dia difícil, né, um dia a dia, não diria doloroso, mas dolorido, porque são viagens, são momentos difíceis, são muitas vitórias, algumas derrotas pesadas, duras. Isso machuca, porque a gente está trabalhando e também ama o clube, né? Mas nós estamos preparados, eu me sinto bastante preparado, especialmente maduro nesse momento. E o dia de hoje foi um dia emocionante, foi um dia de bastante trabalho também. E aí, não só trabalho de nós dois, mas trabalho de uma equipe que nos acompanha já há bastante tempo. Eu não vou citar todos nominalmente, porque talvez eu cometa a falha de não citar todos os meus amigos. Muitos deles estão aqui, né? Essa vitória não é só nossa, não é só de nós dois. A equipe que nos acompanha de maneira abnegada, toda a nossa equipe que faz a campanha, todos eles que panfletaram conosco hoje e nesses últimos 3 anos nos acompanharam.
por amor ao Fluminense. Ok? Nossas reuniões terminavam às 2 da manhã, às 3 da manhã, porque todo mundo trabalha. E depois saía do trabalho e ia para a reunião para a gente poder discutir as coisas da campanha. Nós construímos uma amizade enorme que iniciou em 2016. E aí o Celso, quando se juntou ao time, o nosso grupo, e trouxe o grupo dele, pessoas que estão com ele também, que são maravilhosas, houve uma simbiose, uma harmonia. Nós temos um grupo harmônico, né? Um grupo de pessoas que realmente amam o Fluminense, e a gente ri, se diverte, briga quando tem que brigar, mas são todos irmãos que a vida nos deu. Eu falava para eles durante a semana, porque nós perdemos a eleição em 2016 e a amizade ficou ainda mais forte. Eu dizia para eles: aconteça o que acontecer no sábado, dia 8, o que vai acontecer depois? A resposta que eu ouvi uníssona foi: a nossa amizade vai ficar ainda mais forte. Então eu queria aproveitar alguns deles que estão aqui, agradecer a todos. Não vou chorar, prometo. Muito obrigado a vocês, tá? O Celso também vai fazer o agradecimento dele. Queria pedir realmente que todos pudessem dar uma salva de palmas para essa equipe. É disso que o Fluminense precisa. Que o Celso fala nos discursos dele sempre nós dependemos deles, de vocês, da torcida. E eu queria que a partir de hoje cada torcedor do Fluminense tivesse esse exemplo aqui. Pessoas de todas as idades, pessoas que moram nos mais diversos bairros, todos amando esse projeto, amando esse clube. E eu queria muito que todo mundo pensasse isso. Os caras são os guerreiros do cacete aí, tá? Então vamos lá. Boa noite, Mário. Boa noite, Celso. Parabéns aí pela vitória. Você falou para resolver esse problema do fluxo de caixa, de organizar as dívidas e tal, mas você falou também que para organizar as dívidas é um trabalho árduo, diário, de falar com credores e tal. Como é então atacar a curto prazo essa questão, esse problema do Fluminense dos salários atrasados, para que isso não afete o futebol e até os funcionários nesse ano, principalmente, até o fim do ano? Vamos lá. Nessas conversas que a gente já teve, algumas soluções foram apresentadas. Por exemplo, tá? Não podemos citar nomes, não podemos, por questões de confidencialidade. Aliás, isso aconteceu na campanha quando nós fomos procurados. Foi o Celso que foi procurado, na verdade, por uma empresa de material esportivo, e nos foi pedido que não falasse o nome. Eu acho que um clube começa a mostrar a sua seriedade quando cumpre, especialmente os acordos verbais, né? Porque o papel aceita tudo, mas se você cumprir os acordos verbais, você começa a construir um clube transparente, com dignidade. Mas numa dessas situações que a gente já conversou, nos foi apresentada uma possibilidade de patrocínio já por um bom tempo, um contrato um pouco maior, e obviamente que nós discutimos algumas situações, como por exemplo antecipação de parte dos valores para que a gente possa quitar as dívidas, né? Ou umas luvas, enfim, alguma situação nesse sentido. E temos outras muito bem encaminhadas, mas, como eu disse ao seu colega de profissão ali, a gente vai precisar de algumas medidas emergenciais, né? Algumas coisas vão ser na emergência e a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Então, se a gente não conseguir rapidamente, por exemplo, o reparcelamento da dívida, a gente tem que pagar os salários. E a gente vai tentar encontrar medidas que eu chamo de medidas paliativas, porque essa organização da dívida ela ainda vai demorar um pouco. Eu acho que vocês todos vão entender isso, a torcida toda vai entender isso, mas nós estamos já buscando muitas situações interessantes para que minimamente a gente termine esse ano bem, com dignidade, e já aproveite esses 6 meses para ir trabalhando, construindo uma estrada para 2020, 2021 e 2022. Celso, Mário, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Cada vez mais jogadores jovens têm deixado o Brasil, de qualquer time, haja vista o João Pedro, que você deu exemplo aqui, o Fluminense, que tem 17 anos ainda e já foi vendido para a Inglaterra. Quem compareceu aqui viu que apoiaram
chegaram vocês, 2 jogadores que são ídolos do Fluminense, o Marcão e o Ailton, daquele gol épico do Renato Gaúcho de barriga. Uma das suas estratégias ou armas, entre aspas, no bom sentido, é trazê-los para a comissão técnica permanente ou para vir constantemente no clube, nos treinamentos, para tentar seduzir esses garotos que vale a pena ficar mais tempo, até 22, 23 anos, que vale a pena ser ídolo do clube, assim como o Tite fez, trazendo o Tafarel, trazendo o Branco. É uma ideia que passa pela sua cabeça? E para fechar aqui, já caiu a ficha? Vamos lá. É uma ideia que, sempre que a gente falar de futebol, e aqui nós estamos falando de futebol mesmo de base, são ideias que passam pela nossa cabeça, né? A gente sempre discute bastante coisa. A questão dos... Primeiro vou falar rapidamente sobre a questão dos jogadores saírem do Brasil de jovens. Competir com o salário de fora é impossível. Então, o grande problema, e aí eu sou um defensor da revisão da legislação desportiva brasileira, o grande problema é que a legislação desportiva hoje não protege os clubes, ok? E aí é humanamente impossível que você diga para um rapaz de 18 anos de idade, 19 anos de idade, que normalmente veio de comunidades carentes, que ele ganha, sei lá, 50, 70 mil reais por mês, que ele vai ganhar 200 mil euros por mês. É extremamente complicado que você consiga segurar por muito tempo um atleta desse. Há o desejo da família, há o desejo do atleta, há o desejo do empresário do atleta e há o desejo do clube em manter, mas também há dificuldade financeira, ok? Mas eu acho que eles estão saindo cedo demais. Você sair do seu país sem minimamente se tornar um jogador importante no clube que te fez, eu acho muito ruim, até para o futebol brasileiro, quando a gente fala de seleção brasileira. Ou seja, o cara não entende o que é jogar no Brasil, acaba ficando com uma cabeça totalmente de fora do Brasil. Isso, na minha opinião, posso estar equivocado, mas eu acho que é isso, traz uma certa dificuldade quando o cara veste a camisa da seleção. Ele não se acostumou muito com o clube no Brasil, enfim. Mas a gente pretende, já vou antecipar para vocês, a gente já falou isso na campanha, pretende manter por mais tempo sim, tentar até com que a gente consiga reorganizar e refazer a questão do João Pedro. Com relação aos ex-jogadores, eu queria até dizer que não foi só o Ailton e o Marcão que estiveram aqui nos apoiando hoje. Estiveram o Ailton, o Marcão, o Duílio, o Marco Brito, que está ali, o Ellerson, que acabou de chegar, né? O Ronald, enfim, e vários outros jogadores que nos apoiaram e não estão aqui hoje, como o Washington, Coração Valente, o Deco, enfim. Qual é a ideia? A ideia passa muito pelo que você falou. Eu, em 2009, num jogo nosso contra o Grêmio, a gente estava lá no Sul e chegamos no sábado e eu resolvi pedir ao Internacional que eu pudesse conhecer a estrutura do Internacional, né? Você fica 2 dias, né? O jogador está trabalhando, a gente também, mas a gente está no hotel. Eu aproveitava o meu tempo para conhecer outros clubes, outras estruturas. Eu fui ao Internacional e uma das coisas que mais me impressionou no Internacional era um túnel de sensações que tinha até o jogador da base chegar no campo com vários ídolos do Internacional na parede desenhados, com os troféus, os títulos. Eu perguntei ao gerente da base lá, por que isso? Ele falou, porque o jogador, quando sai do vestiário para ir ao campo, ele precisa saber que ele pode se tornar um desses caras aqui, né? Então, e os ex-jogadores sabem disso. A nossa ideia é que os ex-jogadores do Fluminense que estejam capacitados profissionalmente, e tem muitos deles capacitados profissionalmente, se já são profissionais de comissão técnica, treinadores há muitos anos, se eles puderem estar conosco, especialmente fazendo essa transição da base para o profissional, eu acho que é muito importante para que o jogador entenda o que é vestir a camisa do Fluminense, entendeu? Então nós temos ideia sim, vontade sim, de que alguns deles possam estar conosco na base, fazendo a transição para o profissional, desde que capacitados profissionalmente, e eu posso afirmar a você que isso fará toda a diferença no sentimento do jogador, além da questão técnica que os jogadores têm, ok? Mário Celso, tá aqui.
Primeiramente, parabéns pela vitória de vocês. Uma pergunta para cada um. Para você, Mário, a gente conversou, né, antes da eleição. Te perguntei sobre o Pedro, né? Você, a todo momento, preza pela austeridade e tentar fazer o Fluminense ter um fluxo de caixa. E a gente sabe que você mesmo na sua apresentação disse que é muito complicado. Não sabe nem o tamanho da dívida, que pode ser até em torno de 800 milhões, e o Fluminense está asfixiado. Então eu te pergunto, sei que você pretende mantê-lo, mas eu quero saber do Pedro, que é um ativo do clube, que pode sim render um grande dinheiro, e o Fluminense precisa disso. Então eu quero saber de você, assim, se existe, do mesmo jeito que teve conversas com patrocinadores, se teve também alguma conversa até de um possível clube, de proposta, chegou alguma coisa até você, e qual é a sua, digamos, o seu planejamento, sua ferramenta que você vai ter que fazer para, quem sabe, manter o Pedro. E para você, Celso, quando terminou a sua entrevista ali embaixo, um garotinho perguntou para você: e o Buffon? Aí você disse: quem sabe? Eu queria que você explicasse também sobre isso, fazendo essa comparação, Pedro e também sonhando com o Buffon. Bom, com relação ao Pedro, eu acho que depois da lesão que ele teve, ele está reconstruindo esse caminho. E acho que seria extremamente complexo para ele agora não performar no Fluminense e sair direto. Então é um planejamento nosso mantê-lo sim. Não tivemos nenhuma proposta de lugar nenhum, até porque não estávamos no comando, não tivemos nenhuma conversa com ele, nem com nenhum representante dele. Já posso te antecipar que assim que a gente chegar, já vai haver essa conversa para entender qual é o projeto dele de vida e eu dizer para ele qual é o nosso projeto, ou seja, o projeto do Fluminense para ele. Eu acho que ele precisa se tornar um grande ídolo antes de sair, minha opinião, mas como falei agora há pouco para o seu colega, também depende da vontade do jogador. Acredito que a dele seja ficar aqui por mais um tempo, e a gente vai fazer de tudo para isso. Com relação ao Buffon, eu vou passar para o Celso. Eu ia passar para o Thiago Silva, mas eu vou passar para o Celso. O garotinho foi legal, né? Ele falou assim: eu não podia me chamar de tio ou de vô, né? Mas ele não, vai trazer o Buffon pequenininho. É isso que faz o futebol viver. Você tá entendendo? Eu cansei de dizer que no tempo da Unimed, como agora o Fluminense, a Unimed não era investidora para comprar jogador. Então a gente conseguia mesclar. Por exemplo, o Fred veio praticamente sem custo de aquisição. Ele queria voltar por causa da filha e estava infeliz lá. Quando eu fui buscar o Washington de novo no São Paulo, o Washington era artilheiro da Libertadores, veio sem nenhum custo. Mas isso você tem que ter história, você tem que ter respeito das pessoas. E às vezes fica dizendo, nós não temos hoje o potencial, claro, todo mundo sabe, de trazer o que o Flamengo fez com 3 jogadores, 100 e tantos milhões de compra. Evidentemente que a gente não tem. E voltando também, antes de falar da história do Buffon, do que o Mário estava colocando da base, como a base ficará, tenho o presidente, tenho o vice-geral, e que seria o diretor de futebol, vice da base, que vamos criar, uma ideia até do Mário, Xerém, e nós vamos ter o coordenador, que era o Marcelo Teixeira, que parece que já saiu, e vamos ter também o executivo do futebol, que hoje é o Paulo Angione. Então, essa é a estrutura básica. Para baixo, eles é que vão comandar ali com a experiência que eles têm. Já temos o nome bem encaminhado para a base, um nome com forte história também no Fluminense, jovem, porque na base também é bom você ter uma pessoa mais jovem nesse comando. O Rui, que trabalhou em Xerém muitos anos, uma pessoa fantástica, que não será remunerado, o coordenador sim. Ele não vai até, eu acho que ele deveria até ser, mas ele não quer, a história dele, enfim. Então isso. A questão do Buffon, por isso que eu estou falando do ídolo, o garotinho, a emoção que ele ficou. Buffon tem uma idade já, mas estava jogando aonde? No Paris Saint-Germain. Ele não estava em qualquer time, não é? Então, deve ser uma pessoa que se cuida, um grande goleiro. Seria, do ponto de vista de marketing, de agregar torcedores, seria assim um negócio fantástico. Essa empresa que nós conversamos, ela disse que de alguma forma, dentro dessa estrutura, poderiam trazer talvez um jogador,
falaram em outros nomes também, mas citaram até o Buffon, pagando a remuneração inteira como parte do pacote, ou a gente pagando alguma coisa, a metade. E, enfim, então houve essa conversa, isso que saiu foi até no Netflu, que eles estão sempre terríveis lá, né? Aqui o nosso Paulo Brito. Aí, quem comentou isso foi o jornalista na Itália, não fomos nós. E aí o nosso bravo Tenório fez um comentário lá. Aí eu liguei lá pro Leandro e falei, olha, vou dizer para você então que fui eu que falei, que já tinha sido falado antes, mas agora foi na véspera que eu falei essa coisa do Buffon. Aí fala o interesse em Barcelona, não acredito muito, ele não quer ir para a China. E aí essa pessoa aqui, o empresário que falou aqui conosco, disse que ele tem também os Estados Unidos e que a ideia dele, o sonho era fazer uma escolinha de goleiros, né? O que podia perfeitamente ser feito aqui no Brasil com o Fluminense. Então é isso que aconteceu. Nós vamos conversar, porque essas pessoas às vezes falam assim, vocês ganhando, semana que vem nós vamos para a Itália, o senhor vai para a Itália lá, que não sei o que, né? Vamos com calma, mas se pudesse atender o desejo do garotinho seria muito legal, né? Para a gente poder ter um nome desse. Mas evidentemente goleiro também nós estamos pensando, né? Com todo respeito aos nossos goleiros, nós estamos também avaliando, talvez trazer mais um goleiro, outros nomes que nós estamos pensando para trazer para o Fluminense. Tá bom, gente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.